Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Micael Ferreira e o meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre persuasão nos textos publicitários. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Em nosso mundo atual, estamos mergulhados num universo de propagandas. Eu me sinto assim quando passo por algum centro comercial, algum shopping ou até mesmo por algumas avenidas aqui da cidade. É uma superpopulação de outdoors, placas, banners, faixas, pinturas. Se pega algum dispositivo eletrônico, como celular, tablet, notebook e acesso à internet por meio deles, também sou bombardeado por uma série de anúncios dos mais diversos produtos. E isso sem contar os inúmeros comerciais que já estamos acostumados a ver na televisão. E, como a nossa língua se adapta aos mais diferentes gêneros textuais, não podemos ignorar todo esse conjunto de textos que diariamente lemos. Então, vamos analisar esse mundo das propagandas. Vamos entender direitinho o que é propaganda. O termo propaganda está relacionado à divulgação de ideias. Porém, algumas vezes é utilizado no sentido de publicidade, o que o torna um termo amplo. Então, pense sempre no termo propaganda como algo mais amplo. Já publicidade é algo com uma função mais específica. Embora os termos publicidade e propaganda sejam muitas vezes utilizados como sinônimos, eles se distinguem, pois enquanto a publicidade tem como finalidade vender um produto ou um serviço, a propaganda tem como objetivo principal divulgar uma mensagem buscando influenciar opiniões ou obter adesão para uma ideia ou doutrina. Visto o caráter persuasivo, tanto da propaganda quanto da publicidade, ambos os gêneros costumam apresentar textos cuja mensagem pretende sensibilizar ou atrair quem ouve. Para obter esse objetivo, faz uso de imagens, música, recursos audiovisuais e efeitos sonoros e luminosos. Sua veiculação, em ambos os casos, pode se dar por meio impresso, pelo rádio, pela TV ou pela internet. Você já deve ter percebido que a tecnologia vem dando saltos e evoluindo constantemente, certo? Isso vem possibilitando uma ampliação da maneira como nos comunicamos. Antes, a nossa comunicação era muito mais real, cara a cara, presencialmente. Porém, hoje em dia, esse ao vivo vem se tornando cada vez mais virtual, pois novas formas de comunicação foram surgindo, como o caso das redes sociais. Estamos buscando utilizar e-mail, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. Você utiliza algumas dessas mídias? Quais utiliza mais? E em qual delas aparece mais propaganda? Como elas surgem na sua tela? A veiculação das propagandas também vem aparecendo mais e pelos mais diversos meios. Revistas, jornais, rádios, cartazes, folders, folhetos, televisão, internet, etc. Pensando nisso, na sua opinião, em geral, as pessoas estão mais favoráveis a ler um texto ou a assistir um vídeo? E na sua opinião, novamente, qual seria o meio de divulgação mais eficaz para chamar a atenção dos jovens hoje em dia? Revista? Rádio? Televisão? Ou YouTube? Qual a importância que a linguagem em vídeo tem atualmente? Você acha que funciona uma linguagem mais informal, descolada, ou uma linguagem mais formal e séria? Imaginando aqui suas respostas, vou te trazer um exemplo de propaganda, mas uma propaganda bem importante e engraçada. Essa é uma campanha de doação de sangue, que viralizou com uma frase clássica do Raça Negra:
um grupo de pagode que fez muito sucesso nos anos 90. Essa campanha de doação de sangue foi promovida pelo Rio Grande do Sul. Ela foi criada com o objetivo de incentivar que mais pessoas criem o hábito de doar. A Secretaria de Saúde do governo local usou do bom humor para mostrar a importância da doação, mesmo que o ato de doar, doa, do verbo doer, só um pouquinho. Agora, vamos conversar um pouco sobre essa propaganda. Por todo esse bom humor, com toda essa abordagem leve e descolada, isso pode gerar um convencimento? Você ficaria mais sugestivo a acatar a ideia dessa propaganda por causa da linguagem? É esse o ponto em que os criadores desse banner apostaram para convencer o máximo de pessoas possível. O mais engraçado foi citar um trecho de uma música da banda Raça Negra, utilizando a imagem do seu vocalista, Luiz Carlos, dizendo que doar dói menos que segurar essa barra que é gostar de você. A frase faz parte da letra da música Cheia de Manias, um dos principais sucessos do grupo. O avanço tecnológico é fruto do nosso tempo, sem dúvidas. Porém, a criatividade não tem época. Sempre esteve presente desde o início do uso das propagandas. Vamos ver uma campanha publicitária de um automóvel em 1971. Para promover a potência do motor 1500 do Fusca, a Volkswagen colocou o carro na terra e fez a concorrência e os leitores do anúncio comerem poeira. Simples e criativo, o anúncio explorou o universo que vai além do asfalto e do aspecto urbano. De 1971 para a nostalgia publicitária dos automóveis. A base de uma boa propaganda é uma ferramenta chamada persuasão. É algo que usamos diariamente para os mais variados fins, seja para conseguirmos algo pequeno ou para grandes coisas. O conceito de persuasão está intimamente ligado com crença e convicção, porque persuadir alguém significa fazer com que essa pessoa acredite ou aceite uma determinada ideia. Além disso, a persuasão também pode convencer alguém a tomar um certo tipo de atitude. A expressão poder de persuasão remete para a capacidade de alguém para persuadir outras pessoas. A persuasão é uma forma de comunicação estratégica, que é feita através de argumentos lógicos ou simbólicos. Assim, a capacidade de argumentação e a retórica são essenciais para conseguir persuadir, convencer alguém. A capacidade de persuasão é uma característica muito importante no âmbito da liderança. Um líder eficaz deve saber como persuadir outras pessoas para que elas sigam as suas instruções e o caminho indicado. Vamos ver na prática a persuasão agindo. Observe o cartaz. Primeiramente, precisamos conferir se o cartaz apresenta todas as informações necessárias. Ele traz um tema e apresenta de maneira bem clara e objetiva. Mostra que há uma possibilidade de a tosse ser sintoma de tuberculose, uma doença relativamente grave. Ele apresenta um número de telefone para mais informações e um site. Podemos perceber a presença da linguagem verbal e não verbal. Isto é, além de todo o texto escrito, também há um desenho ilustrando o conteúdo das palavras. Agora, vamos ver um outdoor que escolhe um outro foco para persuadir o interlocutor. Nesse exemplo, a linguagem é bem mais impactante e fala profundamente a quem lê. Ela deixa clara a possibilidade de risco de morte para quem ingere bebida alcoólica e dirige. Afirma que o valor da multa é muito mais barato do que o condutor pagar com a própria vida. Sem dúvidas, os criadores desse texto possuem um grande desejo de convencer as pessoas, não acha? Quando se fala em publicidade, podemos perceber que em alguns exemplos é feita uma espécie de jogo de palavras, que consiste em mencionar um significado escondido na própria palavra. Observe a frase: Pedro tem coração grande.
Podemos extrair, no mínimo, 3 significados claros desse discurso. O primeiro pode se referir a uma doença do coração. O segundo pode ser sobre as qualidades de Pedro. E terceiro, pode ser um alerta sobre as dificuldades de Pedro. Percebe como é possível jogar com as palavras? Querido estudante, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Primeiramente, vamos treinar a nossa percepção em relação ao jogo de palavras. Marque a única alternativa que não possua duplo sentido em seu conteúdo. Letra A. Peguei o ônibus correndo. B. Esta palavra pode ter mais de um sentido. C. O menino viu o incêndio do prédio. D. Deputado fala da reunião no canal 2. E E. Vi um desfile andando pela cidade. Vou te dar um tempo para você responder. Vamos à resposta? Para responder a esta questão, precisamos analisar cada palavra e perceber se há ou não duplo sentido em alguma palavra ou expressão. Na letra A, não temos como saber se quem estava correndo era a pessoa ou o próprio ônibus. Na letra B, não temos nenhum duplo sentido, mas vamos continuar a correção. Na letra C, não temos como saber se o menino estava no prédio ou vendo o incêndio ocorrendo em um prédio. Na letra D, não temos como saber se o deputado estava no canal 2 ou se estava falando da reunião sobre o canal 2. E na letra E, não temos como saber se a pessoa estava andando ou se era o desfile que estava andando. Portanto, a resposta certa é a letra B. Atividade 2. Leia o seguinte banner. Previna-se. Conheça algumas atitudes para prevenir o coronavírus. O que fazer? Limpe as mãos e os objetos mais manuseados com álcool em gel 70%. A principal finalidade do texto é: letra A. Despertar a curiosidade no leitor sobre o álcool em gel. Letra B. Promover uma ideia de interesse da população. Letra C. Anunciar uma marca importante para o leitor. D. Narrar um acontecimento sobre o coronavírus. Vou te dar um tempo para você responder. Para responder a esta questão, precisamos analisar cada alternativa para saber qual definirá a principal finalidade do texto. Fazendo uma leitura geral, veremos que algumas alternativas mencionam finalidades secundárias ou até errôneas. Somente a letra B explica de maneira clara a finalidade, o conteúdo do cartaz, que é promover uma ideia de interesse da população. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão! Na aula de hoje, vimos que o termo propaganda está relacionado à divulgação de ideias, porém, algumas vezes é utilizado no sentido de publicidade, o que o torna um termo amplo. Então, pense sempre no termo propaganda como algo mais amplo. Já publicidade é algo com uma função mais específica.
estudamos que a base de uma boa propaganda é uma ferramenta chamada persuasão. É algo que usamos diariamente para os mais variados fins, seja para conseguirmos algo pequeno ou para grandes coisas. Agora, finalizamos nossa aula, acreditando que já podemos sair daqui sabendo um pouco mais sobre persuasão nos textos publicitários. Tchau, tchau, um grande abraço!